Olá, boa noite, amigos do Facebook, é Denner Santos, Rádio Minuano e Portal Conexão News. Estamos mais uma vez ao vivo pelo Facebook, agora com uma presença ilustre, nosso amigo deputado Daniel Treziak, está conosco, deputado federal eleito aqui pela região sul, ele que botou muitos votos em Pelotas, também bastante votos aqui em Rio Grande, vai conversar conosco um pouquinho sobre o seu trabalho, vamos falar sobre os seus trabalhos do ano 2019, do ano 2020, e temos uma principal pergunta para ele que movimentou muitas redes sociais aqui na região sul, tanto nos grupos de WhatsApp quanto aqui no Facebook, e muitas pessoas perguntaram para nós sobre essa história, de uma votação sobre o chamado fundão partidário, onde esse dinheiro, um montante muito grande desse fundão partidário, que será destinado nesta votação para o combate ao coronavírus, ao Covid-19, e algumas pessoas atribuíram a votação do deputado Daniel Treziak, o Daniel da TV aqui de Pelotas, que ele teria votado contra esse dinheiro vir a favorável ao fundão, contra o dinheiro ser revertido para o combate ao coronavírus. A gente quer esclarecer esse fake news, né, deputado? Porque essa votação não existiu até o momento. Existe aí no debate na Câmara, o deputado que está mais a par da história vai trazer isso para nós, depois nós vamos ter o tema aberto e ele fala um pouquinho mais sobre o trabalho do gabinete do deputado Daniel Treziak. Boa noite, deputado, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo pelo Facebook Conexão News. Agradecer também aos nossos apoiadores que ajudam a manter a página do ar. Boa noite, deputado, a palavra é com o senhor. Muito boa noite, Denner. Boa noite a todos que nos acompanham agora no Facebook, Conexão News, essa parceria com o Rádio Minuano, enfim, a todos que estão vendo agora ao vivo e aqueles que vão ver depois, porque esse vídeo também vai ficar aí na página de vocês. E te agradeço a oportunidade para a gente estar falando justamente nesse momento de crise que o Brasil e que o mundo estão passando no combate ao coronavírus e que, infelizmente, nós temos ainda muitos casos no mundo, e aqui eu fui vítima na semana passada, de fake news. Eu tenho dito que fake news também é um vírus que contamina e que, infelizmente, se propaga muito rápido. E eu acordei no último sábado com meu celular com mais de 500 mensagens de eleitores gaúchos e também de muitos robôs, que a gente sabe que também é uma prática comum em alguns partidos políticos no Brasil, afirmando uma votação que eu teria justamente me posicionado a favor de que o fundo eleitoral fosse destinado para o combate ao coronavírus, que eu teria votado contrário. Então, para esclarecer todos os pontos, para quem nos acompanha agora, na última sexta-feira, numa sessão na Câmara dos Deputados, onde os deputados votaram vários projetos, o principal deles uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, de um orçamento de guerra. Muitos de vocês talvez tenham visto nos noticiários a respeito desse orçamento de guerra, que é justamente dando a possibilidade para que o governo tenha um orçamento específico para este momento de crise, para que esses recursos fossem destinados para justamente o combate ao Covid-19. E esse orçamento, de forma especial, neste ano de 2020, não tendo risco nenhum que esse orçamento possa se repetir, por exemplo, para o ano que vem ou os anos seguintes. Então, em nenhum momento houve votação alguma a respeito da destinação do recurso do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. Não houve essa votação em nenhum momento. Se votou a questão da PEC, do orçamento de guerra. Não se votou em nenhum momento a questão da destinação desses recursos. E eu quero dizer para todos vocês, eu já me posicionei bem no início, que eu sou favorável que o fundo eleitoral, que esses recursos de 2 bilhões de reais sejam destinados para a saúde, para os hospitais, para os municípios, para combater, então, o coronavírus. Fiz mais do que isso, mais do que me posicionar, fiz também um projeto de lei da minha autoria, que é justamente reduzir a cota parlamentar, onde cada um dos 513 deputados federais tem por mês um recurso, que é recurso do contribuinte, é dinheiro público, que é dinheiro de todos nós que pagamos impostos, em reduzir essa cota parlamentar em 50% do valor. Por exemplo, um deputado federal aqui do Rio Grande do Sul tem por mês pouco mais de 40 mil reais de cota parlamentar, que é o dinheiro para passagem aérea, para combustível, para algumas atividades específicas da atividade do deputado. E eu, inclusive, desses recursos, já economizei, desde o início do meu mandato, mais de 70% do valor. Tem mais de 380 mil reais que eu não utilizei.
Então, eu sou autor de um projeto de lei para reduzir em 50% desta cota parlamentar para todos os deputados federais do Brasil e que esse recurso seja destinado, então, para o combate ao coronavírus. Então, eu sou uma pessoa que sou coerente nos meus atos, no meu discurso e na prática, defendo a responsabilidade do dinheiro público, acredito que quem está na política precisa moralizar justamente esse processo e dar o exemplo, dar bons gestos. E eu acredito que defender que o fundo eleitoral seja para esse momento de crise, para o combate ao Covid-19, e mais do que isso, para também que essa cota parlamentar seja para os hospitais de todo o Brasil, é mais do que dar o exemplo, é mostrar responsabilidade com a saúde e com o povo brasileiro. Então, não houve votação alguma na última sessão, na sexta-feira passada, a respeito do fundo eleitoral. Então, não se teve votação e eu quero, então, para aqueles que propagam fake news, para aqueles que usam as redes sociais de má fé, eu lanço um desafio aqui, Denner, que possam, então, comprovar o meu voto, dizendo que eu sou a favor. Não vou encontrar jamais, porque nem votação houve. Então, assim como fui vítima, outros colegas deputados federais do Brasil, no Rio Grande do Sul também, nos grupos de WhatsApp também comunicando que acordaram no último sábado com muitas mensagens, então eu lanço esse desafio, porque ninguém vai encontrar votação alguma, porque não houve votação neste sentido sobre destinação do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Deputado, eu estava acompanhando um pouco o seu trabalho e acabei vendo que o senhor está, não sei se é uma frente parlamentar, né, que fala sobre a prisão em segunda instância. O senhor está à frente dessa frente parlamentar, eu queria que o senhor trouxesse para nós aqui da região sul um pouco do seu posicionamento sobre esta lei da prisão em segunda instância, que neste momento, aí, como uma decisão do STF, ela caiu a prisão por segunda instância e ainda os presos têm direito a protelar mais adiante, alguns acabam sendo soltos. Claro que isso, os que têm condições financeiras de pagar um bom advogado, mas isso também inclui aí alguns traficantes, também acabam junto traficantes, também políticos, corruptos, pessoas que têm um poder aquisitivo maior e acabam, por esta brecha na nossa lei, na lei brasileira, acabam se aproveitando disso. E o senhor, eu sei que o senhor está nesta frente de trabalho para tentar aprovar esta lei, essa PEC, acho que é uma PEC, o nome correto, né? Da prisão em segunda instância. Eu queria que o senhor explicasse para nós um pouquinho aqui da região sul sobre o seu trabalho neste ano 2020, sobre a prisão em segunda instância, deputado. Claro, é outro tema relevante, Denner, que todo mundo pode e tem acompanhado muito, principalmente ano passado, no final do ano. Eu sou membro titular da comissão especial que analisa justamente essa PEC, que é a prisão em segunda instância. E ela diz justamente e coloca uma igualdade entre todos os brasileiros e passa muito mais credibilidade do Brasil para outros países. Hoje, infelizmente, quem consegue chegar à Suprema Corte é quem tem condições financeiras de bancar um bom advogado. Então, nós precisamos tornar que a lei seja igual para todos e que não seja apenas para alguns. Então, é justamente que nós possamos ter um Brasil, um país muito mais sério, com muito mais também tranquilidade jurídica, possibilitando, então, a prisão em segunda instância na área criminal, mas também em outras áreas, que é isso que a gente vem discutindo e, infelizmente, agora teve que dar uma pausa em função das sessões da Câmara estarem de forma remota, ou seja, virtual, mas o tema segue sendo prioridade da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida alguma que nós vamos aprovar no plenário esta PEC da prisão em segunda instância, assim que as atividades forem retomadas de forma presencial, e que eu tenho certeza que é um desejo, um anseio de todos os brasileiros, a prisão em segunda instância, não só para a área penal, mas também na área civil, tributária, enfim, vai ser uma conquista importante para todos nós. E pode anotar o que eu estou dizendo, que esse projeto vai ser aprovado, inclusive, por partidos de esquerda, porque há um entendimento da importância da prisão em segunda instância para o bem do Brasil e para os brasileiros, porque é inadmissível a gente crer que apenas algumas pessoas vão conseguir recorrer e recorrer e recorrer e recorrer, e muitas vezes seus crimes vão prescrever. Então, a lei tem que ser igual para todos, e chega do que a gente vê hoje no sistema jurídico brasileiro, que se recorre, é recurso atrás de recurso, só para poucos brasileiros. Então, a prisão em segunda instância é um tema relevante, de extrema importância, e que será votado
ainda a nossa expectativa é que fosse ainda do mês de março, obviamente com toda essa situação que a gente está vivendo agora, não mais, mas com certeza até o final deste ano nós teremos aí então a prisão em segunda instância aprovado na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Deputado Daniel, eu observei também, foi uma luta do senhor do ano 2019, sobre a lei sobre improbidade administrativa. Alguns políticos envolvidos e alguns funcionários públicos envolvidos em improbidade administrativa, mesmo condenados, por exemplo, um prefeito ou um vereador que seja condenado por improbidade administrativa, ele perde o seu mandato, perde o seu cargo, mas a lei não impede que ele, depois do mandato de um outro colega, outro correligionário, outro partidário, que possa nomear ele como secretário, como administrador, como um chefe de gabinete, o chefe de seção em uma prefeitura, em uma Câmara de Vereadores, ou até mesmo na Assembleia Legislativa, ou até mesmo no governo federal. E eu vi que o senhor estava nesta pauta, nesta luta, para que essa lei fosse modificada e que essas pessoas condenadas por improbidade administrativa, que perdessem os seus direitos eleitorais, que não pudessem mais assumir cargos eletivos. Não sei se eu estou conseguindo me explicar para o nosso público entender o que é o caso. A pessoa, um político geral, condenado por improbidade administrativa, culpado, provado e condenado, ele perdeu seus direitos políticos, ele não pode estar mais no cargo, destituído do cargo, mas nada impede, na lei de hoje, que ele assuma de secretário de outro cargo dentro de um outro governo. Isso tem acontecido, acontece aqui na região sul, temos alguns casos aqui na nossa região, não vamos citar, mas tem os casos, é um caso bastante debatido nas redes sociais aqui na nossa região, este caso específico, e eu sei que é da sua pauta, da sua luta já desde 2019, que o senhor explicasse para nós um pouquinho o seu entendimento sobre isso e como anda este projeto. Denner, a gente falava pouco a questão da moralização da política, e eu digo justamente esse tema tem tudo a ver, a questão da improbidade administrativa, a legislação tem que ser rígida para aqueles que cometem crimes contra o patrimônio público, contra os cofres, contra o dinheiro, todos nós contribuintes. Então, imagine você, o belo exemplo que trouxesse, Denner, para justamente trazer mais proximidade ao assunto. Imagine você, um prefeito do interior do município do Rio Grande do Sul, que é condenado por improbidade administrativa, ou seja, ele foi condenado por alguma ilicitude que cometeu na sua gestão à frente deste município. Foi condenado, por exemplo, por 8 anos. Então, por 8 anos, ele vai ser impossibilitado de concorrer novamente a qualquer outro cargo público. Mas aí ele é de um partido X, e aí um amigo dele, prefeito de um outro município, chama ele para ser secretário de saúde, para ser secretário de trânsito, de educação, de qualquer secretaria, de qualquer assunto que seja. Ele hoje não está impedido. Ele foi condenado, por exemplo, por 8 anos, está impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público, mas pode assumir um CC, um cargo em comissão, um cargo em confiança. Na minha avaliação, é inadmissível nós vivermos num país assim, onde se é condenado, mas mesmo assim não se perde a possibilidade de exercer uma função pública, que é justamente a de ordenador de despesas. Por isso que eu sou autor desse projeto de lei, para que altere justamente esse sentido e essa questão. Ela não acontece só no Rio Grande do Sul, infelizmente, Dani, ela acontece no Brasil todo, em pequenos, médios e grandes municípios. Então, nós precisamos rever essa legislação, que é uma legislação antiga, que precisa ser atualizada, modernizada, e que não impossibilite, sim, bons gestores a terem coragem e ousadia para fazer a sua gestão. E muitas vezes, eu, quando entrei na política, algumas pessoas me questionavam, Denner, se eu iria tirar o meu patrimônio do meu nome. Eu digo, não é por aí que as coisas funcionam. Nós precisamos ter a tranquilidade de entender que a legislação ela tem que ser, como eu disse, rígida, mas ela não pode favorecer qualquer pessoa que seja. Então, nós precisamos modernizar e atualizar, e é o nosso papel à frente deste assunto da improbidade administrativa. É claro que a gente vê muitas injustiças acontecendo no Brasil, muitos prefeitos, por exemplo, que por questões de 2 dias do prazo, passados 2 dias do prazo de fazer a sua prestação de contas, foram condenados por improbidade administrativa. Isso sim é um exagero da lei, né? Improbidade administrativa não é isso, né? A gente tem que ter esse bom senso, mas com certeza, tanto a prisão em segunda instância
como o tema da improbidade administrativa. A Câmara dos Deputados, o meu mandato como deputado federal, que tenho a responsabilidade, como eu disse, da moralização da política, é tratar desses dois assuntos o quanto antes. Vocês podem ter a certeza do meu compromisso com o Rio Grande do Sul e também com essa nova política, que é justamente demonstrar, não só no discurso, mas também na prática, Denner. Deputado, agora temos o tema livre, perguntar um pouquinho do trabalho do seu gabinete. Eu sei que o senhor tem dedicado muito trabalho na área da saúde, principalmente aqui na região sul, Rio Grande, Pelotas, São José do Norte. Houve até alguns direcionamentos de verbas para os hospitais aqui da região sul. Queria que o senhor comentasse para nós um pouquinho do seu trabalho na área de saúde, das ações do seu gabinete neste ano 2020 e qual será as suas próximas pautas para o ano 2020, deputado. O slogan do meu mandato é a Zona Sul forte de novo, por entender que nós precisamos dar voz e vez para as pautas aqui da nossa região, de Rio Grande, de São José do Norte, de Pelotas, de Santa Vitória do Palmar, enfim, são mais de 22 municípios que precisam se sentir representados. Vocês podem ter a certeza que eu estou lá levantando a bandeira das pautas da nossa região. Então, já destinamos para hospitais da nossa região recursos significativos que não resolvem todos os problemas, mas com certeza, Denner, amenizam bastante essa situação. O Hospital da Santa Casa do município de Rio Grande já recebeu R$500 mil do nosso mandato, Santa Casa de Pelotas, Santa Casa de Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande, enfim, todos os municípios da nossa região estão sendo contemplados. Agora, neste momento de crise, nós vamos destinar mais de R$1.400.000 para o combate ao coronavírus, aos hospitais que estão aí preparados para receber pacientes que estejam contaminados com o coronavírus. Então, esse trabalho, ele pode ter a certeza aí da tua parte, de todos que estão nos acompanhando agora no Facebook, que não faltará empenho, dedicação e destinação de recursos para essas instituições que tanto trabalham para combater essa pandemia que tomou conta do mundo. Então, o nosso mandato está alinhado com os hospitais. Tenho conversado diariamente com a secretária estadual de saúde, com os secretários municipais de saúde, para que nós possamos reverter esse quadro e se preparar para que, se tivermos, e tomara que não tenhamos, muitos casos de pessoas com coronavírus na nossa região, mas que nós possamos estar com as nossas instituições aí prontas para receber. Mais do que isso, nós temos destinado, além de recursos, nós também estamos presentes nos municípios, fortalecendo a importância de ouvir as demandas, as sugestões, com todos os nossos canais de comunicação abertos, para que a população possa participar. Não sou eu que sei tudo, não tenho uma bola de cristal para saber tudo que acontece nos municípios da nossa região. Então, a população pode participar pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp também, vou até passar. Nosso WhatsApp, o DDD, é o 53 99945 9045, é o nosso telefone. Pode anotar e vou repetir. Só um pouquinho que eu vou jogar na tela, deputado, só um pouquinho. DDD 53 9945 9045. Então, o pessoal pode anotar o nosso telefone, 99945 9045, e passar o WhatsApp. Pode também nos adicionar no Facebook, que é Daniel Tzerciak 45, que é o mesmo endereço do nosso Instagram. Quem quiser participar, sugestões, críticas, dúvidas nesse momento. Eu vi que teve uma pergunta aí se não me engano, a Janice perguntou a respeito de como faz para receber quem tem o cadastro único, como faz para pegar. Enfim, para a Janice dizer que todos esses regramentos a respeito do benefício do Corona Voucher, que estão chamando, dos R$600, a Caixa Econômica Federal vai passar justamente todas essas informações. É importante que a população esteja atenta e nós, através desses canais de comunicação, também estamos dando todo esse suporte para a população nessa hora tão crítica e tão sensível. Pode ter a certeza, Janice, a ti, Denner, que estamos atentos e 24 horas conectados nas nossas redes sociais para poder atender a nossa população da melhor forma possível. Deputado, nós aqui, Conexão News, a gente atende toda a região sul, temos ouvintes lá em Bagé, Ilha Negra, Candiota, Pedro Osório, Piratini, pessoal, toda a região nos assiste, até porque a gente dá muita notícia de Rio Grande também, de toda a região sul, mas
nosso foco é mais Rio Grande, tem muitas famílias que têm filhos trabalhando em Rio Grande, então o pessoal acaba acompanhando muito, e o pessoal está muito preocupado com o coronavírus. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para o pessoal todo aqui da região sul. Temos agora Bagé com mais de 23 casos de coronavírus, que está assustando muito. Temos o caso de um médico de Pelotas que foi fazer uma cirurgia em Bagé e acabou também contaminado. E aí o pessoal está muito assustado desse coronavírus. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para toda a nossa população da região sul, falando sobre as atitudes do coronavírus e sobre o trabalho feito na prevenção do coronavírus e também do seu trabalho, aí, respectivamente, do seu gabinete, na ação, aí, na tentativa de melhorar em todo o nosso estado o combate ao coronavírus, deputado. Denner, não é momento de criar pânico agora na população, é momento de compreender todas as mensagens dos especialistas, as manifestações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. A melhor prevenção é ficar em casa. A melhor forma que nós temos de não propagar o coronavírus é obedecendo às regras dos médicos, dos especialistas. É ficar em casa. Cuidar de si é a melhor forma de cuidar do próximo. Então, a todos que nos acompanham agora, fica essa mensagem que essa crise vai passar. Eu sei que as pessoas também estão preocupadas com a questão da economia, com a questão dos empregos, mas de nada adianta termos empregos e não termos saúde. Vamos cuidar primeiro da saúde e depois cuidamos da economia, cuidamos dos empregos. Sei que aqueles que estão na atividade, que é primordial, essencial, que sigam trabalhando. Quem está na área da saúde, da segurança pública, enfim, precisa trabalhar, siga trabalhando. Agora, aqueles que puderem, fiquem em casa, não saiam de casa. Essa é a melhor forma de prevenir. E eu já vou aproveitar e estou vendo aqui a questão do Jair, que está falando a respeito do fundo partidário. Jair, eu já falei a respeito do coronavírus e também do fundão partidário, na verdade é o fundão eleitoral, já que ano eleitoral se tem recursos para as campanhas eleitorais. Eu sou totalmente a favor que esses 2 bilhões de reais do fundo eleitoral sejam destinados para a saúde. Quem conhece o meu mandato sabe da responsabilidade que eu tenho com o dinheiro público e, mais do que isso, sabe também de como foi a minha campanha para deputado federal. Então, é só também as pessoas seguirem acompanhando e saberem de como, talvez muitos até não me conheçam, porque eu não tinha dinheiro justamente para fazer campanha eleitoral. Então, é possível, sim, a gente fazer mais com menos e mostrar que dá para fazer a diferença na política e fazer diferença na vida das pessoas, Denner. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Conexão News Entrevista. Temos aí já 23 minutos de live, temos aí mais de 1.000 pessoas acompanhando. Agora, neste exato momento, temos 23 pessoas ao vivo conosco. E fica aberta a palavra do senhor, se eu quiser falar mais alguma coisa. Temos agora mais uma pergunta aqui, vamos jogar na tela, mais uma pergunta do Jean Jéssica. E depois vai ter muito emprego, porque o Brasil vai ter que andar, então vamos poder trabalhar muito, não ter desempregado. Na verdade, uma manifestação aí da Jean, eu entendo a preocupação, dizia a Jean e Jéssica, dessa situação da economia, e não é só o Brasil que está nessa situação, o mundo todo está passando por isso. E o governo, no meu entendimento, o presidente Bolsonaro precisa, nesse momento de crise, abrir os cofres e fazer investimento naquela parcela da população que mais precisa. Nós vamos precisar muito do apoio do governo, porque todos nós somos contribuintes. Não existe o governo por si só e nem o governo produz dinheiro. O governo existe porque todos nós somos contribuintes, pagamos os nossos impostos. Então, não há dinheiro do governo, há dinheiro nosso, onde o governo faz uma gestão e uma administração. Nós vamos precisar seguir as orientações médicas para ter saúde e depois ter justamente a possibilidade de se reerguer. Estamos todos no mesmo barco, iniciativa privada, poder público, os políticos e a sociedade civil. Todos nós temos que dar uma cota de sacrifício. E a nossa cota agora é seguir as orientações, seguir em casa, seguir justamente as regras de quem é especialista, de quem estuda e estudou o vírus. Então, acho que não temos nem o que debater esse assunto, não podemos também tratar
de coronavírus de forma de palanque político. Não é palanque político, é saúde. Eu acho que não é uma questão de esquerda, de direita, de visões de mundo, se gosta ou se não gosta do presidente da República. Nós temos que seguir os bons exemplos que deram certo no mundo afora e seguir, justamente, como eu disse, quem entende do assunto, né? Se nós acreditamos em tantas outras ocasiões quando a gente procura um médico, por que agora a gente está, muitas vezes, achando que não deve seguir o isolamento social? Temos que seguir, sim, essas orientações. Então, te agradeço mais uma vez, Denner, agradeço a todos que nos acompanham nesta live. Mais uma vez, nosso mandato está à disposição, no que a gente puder auxiliar, conte conosco. E a todos que estão também acompanhando, podem nos seguir nas nossas páginas, nas redes sociais. Daniel Tzerciak, para quem tem dúvida como é que é o sobrenome, está na tela aí também aparecendo. Daniel Tzerciak 45, nos segue no Facebook, no Instagram e também já passei o nosso WhatsApp. Um grande abraço, Denner, um abraço a todos. Obrigado, deputado Daniel. Deputado Daniel que teve esclarecendo nossas dúvidas, conversando conosco no Conexão News Entrevista. Nós ficamos à disposição do deputado para quaisquer esclarecimentos e também participar em outras ocasiões, outros temas polêmicos, participar conosco aqui no Conexão News Entrevista. Obrigado, deputado. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Nosso amigo deputado Daniel Tzerciak participou conosco ao vivo. Temos mais algumas perguntas ele não são a ver com o assunto, com o nosso tema, como a Maria colocou aqui para nós, Ana Maria Rosa, tem 61 anos e hoje queimou a minha geladeira, né? Aí não é assunto para debater com o deputado, tá bom, pessoal? Um abraço aí, depois a gente publica aí a pergunta aí da Ana Maria, tá? A gente bota no Facebook aberto aí, tá bom, pessoal? Não na live. Eu vou copiar, vou salvar a pergunta dela e vou colocar no grupo ali para ver se alguém pode ajudar a Ana Maria Rosa. Uma boa noite a todos, obrigado, pessoal. Agora são 19 horas e 26 minutos. Estamos aí há mais de 20 minutos de live. Daqui a pouquinho, às 20 horas, temos o nosso jornal, nosso noticiário, boletim diário de notícias aqui comigo, Denner Santos e Fabiano Correia, da página Rio Grande Online. Voltamos daqui a pouquinho com mais informação. Cerca de 30 minutos depois, estamos com o nosso jornal ao vivo também, mais uma vez, para o Conexão News, para o Facebook e também para o Rio Grande Online e Rádio Minuano. Eu volto em seguidinha com mais informações. É Denner Santos. Até daqui a pouquinho, pessoal.